Antes de começar, mas já começando esse vídeo, eu gostaria de dizer que por muito tempo eu me auto-intitulei um liberal de esquerda. Então, se é verdade que eu vou criticar algumas figuras que eu tô colocando de maneira bem livre aí como liberais de esquerda, que também não necessariamente se definem muitos liberais de esquerda, ou liberal de centro aí, né? Centro-esquerda, se é liberal já não é esquerda muito radical, né? Então, ou centro-direita aí, tendem muito a não jogar o jogo da esquerda e direita, embora eu jogasse. Sempre que eu me dizia liberal, eu me dizia liberal de esquerda porque eu sempre tive esses instintos mais progressistas, instintos, um modo de dizer. E é justamente sobre esse progressismo, mas dentro do liberalismo, que eu gostaria de fazer o vídeo, comentar um pouco e citar algumas figuras importantes. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já está contribuindo e quem não puder contribuir, pedir para ajudar a divulgar o canal. Existem outras maneiras de você ajudar o canal que não contribuindo monetariamente, que é divulgando essas coisas, né? Vamos pegar aqui no Brasil, então, para começar, a Gabriela Prioli, né? A Gabriela Prioli é uma mulher lindíssima, inteligentíssima, culta, maravilhosa. Eu não tô aqui para demonizar a Gabriela Prioli, pelo contrário, eu acho que ela tem muito mais qualidades do que defeito, mas se eu passo muito tempo xingando, né, reclamando da direita, dos bolsominions, fascistas, conservadores, liberais mais de direita lá, que enfim, né, não lutam pela liberdade. O liberalismo não é sobre liberdade, mas muitas vezes demora pra gente entender. A grande questão é que, com todas essas qualidades, tá, a Gabriela Prioli, ela vai ter isso, uma sedução, eu não tô dizendo uma sedução romântica nem nada, eu tô dizendo uma sedução intelectual para muitas pessoas com instintos progressistas. O grande problema, né, se você pensar, né, menos emoção, mais razão, que é o grande lema dela, ela tá sempre se esquivando de esquerda e direita, ela tá sempre pregando uma moderação que na verdade é uma falsa moderação. Ela realmente acredita, ela realmente é intencionada, ela realmente... Eu tenho mais elogios do que críticas a ela. Mas é uma falsa moderação porque é uma moderação que já pega emprestada de um sistema que não é moderado, que é o liberalismo, o conservadorismo, que gera fascismo. Então a gente acredita que a gente está num mundo onde existe uma mídia e essa mídia ela tem seus defeitos, cada um tem uma certa parcialidade, parará, mas que essa mídia não está mentindo sistematicamente pra gente. A gente acredita que se a gente está num veículo de informação renomado, etc., esse veículo de informação não está mentindo descaradamente pra gente, especialmente porque muitas vezes nem eles se dão conta. Então existe, certo, o que a gente pode chamar de viés de confirmação, que é aquela coisa que a gente vê nos outros e a gente não vê na gente mesmo. Então a Gabriela Prioli é uma grande crítica do viés de confirmação. Ela está sempre reclamando dos dois lados, né, de como as pessoas são parciais, de como as pessoas fazem clubinhos, etc. E ela não sabe, ela não está ciente de que ela está num clubinho também. Para quem não sabe, viés de confirmação é um fenômeno social no qual a gente tende a sempre confirmar as nossas crenças. A gente vê notícias, a gente vê uma série de coisas que nos ajudam a confirmar as nossas crenças. Por uma série de motivos, porque a gente tem emoção, muita emoção envolvida. Então quando ela fala mais razão, menos emoção, ela está querendo pressupor que a gente tire emoção para sermos mais imparciais, mas isso, primeiro que isso não existe, né? Mas também, além de toda a emoção que a gente tem quando a gente vê as coisas, que a própria Gabriela faz muito, tá? A própria imparcialidade dela já vem de uma emoção dela, já vem de um sentimento dela de se achar e de desejar ser imparcial, e ela não consegue porque isso é impossível. Então não é que ela é incapaz, não é que ela não é inteligente o suficiente para ser imparcial, é que é impossível, tá? Então não importa o quão inteligente, quão culta ela se torne, ela vai continuar sendo parcial. Mas além disso, entender o mundo, né? Todos os acontecimentos que estão no mundo, tudo que tu precisaria para compreender o mundo é uma tarefa humanamente impossível. Você não consegue computar tantos dados. Então
todos os seres humanos precisam selecionar uma quantidade de dados, desenvolver certa emoção acerca desses dados, acerca desses acontecimentos e pensar através de uma lente. Normalmente a gente chama essas lentes de ideologias, ainda que a gente esteja sempre fazendo a crítica, a gente está sempre dentro de uma lente ideológica, ainda que sejamos críticos à própria ideologia que a gente participa. Então, quando eu era liberal de esquerda, eu tinha uma lente ideológica, mas era uma lente que me permitiu continuar estudando, né? Então eu estudava Foucault, Marx, um monte de coisas que eventualmente não faz sentido para mim mais, inclusive eu me revolto com liberais de esquerda, mas não é um ódio nem nada, não tô aqui para polarizar, tá? Inclusive porque senão, né, fica feio para mim, porque eu também se fosse sei lá, alguns anos atrás eu seria grande fã da Gabriela Prioli. Hoje eu admiro, mas eu busco informação em outros lugares, porque eu já entendi que existem outros lugares que te dão outras contraposições muito mais sensatas e reais, porque possuem uma postura mais radical perante o sistema que a gente vive, né? As democracias ocidentais, liberais, que de liberais e de democráticas tem muito pouco. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não tem quase nada de democrático e de liberal no sentido busca por liberdade. E daí a gente vai pro Steven Pinker com a obra O Novo Iluminismo, que eu já fiz review aqui no canal. Fiz um review, inclusive, bem positivo, assim, com várias críticas, mas bem positivo, porque o Steven Pinker tem alguns elementos na obra muito interessantes que eu comento no meu review. Então eu, inclusive, agradeço o Pinker por me ajudar a pensar diferente acerca de alguns assuntos, inclusive alguns assuntos que eu tô há mais de ano para elucidar melhor aqui no canal, debater, e estou enrolando, assim como várias outras coisas. Mas o Pinker, ele comete dois erros também baseados no viés de informação que são imperdoáveis. O primeiro é que ele tem essa pegada, né? O novo iluminismo, então ele tem essa pegada de usar a ciência para explicar o mundo. A grande questão é que ele vai lá, ele tem vários tópicos muito interessantes, inclusive eles mistificam algumas coisas, mas ele sempre está trazendo uma pesquisa científica para corroborar o que ele está falando. Isso dá a impressão de rigor, mas não é. Por quê? Porque isso passa a ideia de que uma pesquisa científica, de que a própria ciência, né, com suas pesquisas científicas, ditam a verdade. Como se existe uma pesquisa científica para isso, então essa é a verdade. Gente, pode ter uma, duas, 10, 20, a ciência não funciona por pesquisa, uma pesquisa, duas, 10, a ciência funciona por consenso científico. A ciência está sempre revendo e reconsiderando o consenso científico. Eu estava debatendo esses dias com uma mulher que se dizia de esquerda e contra a legalização do aborto, o que para mim é um enorme contratempo, e ela me falou que podia citar 10 artigos científicos que mostram que na 10ª semana o embrião já sente dor. Eu acredito que existam esses 10 artigos científicos, mas o consenso científico não é esse. A grande maioria dos cientistas não vê sentido em dizer que com 10 semanas o embrião já sente dor. Mas um dos grandes erros do Pinker é, por exemplo, quando ele vai falar da desigualdade, e ele fala que a desigualdade não é um grande problema, e ele usa uma pesquisa científica. O que acontece? O consenso científico é que a desigualdade é um grande problema, a desigualdade precisa ser combatida, não tem quase dúvida nenhuma, mas a gente vive num mundo que pode produzir ciência, né, ou pseudociência, na verdade. A gente vive num mundo em que a maior pseudociência que existe é a economia, tá? A economia, certo tipo de economia, a economia liberal, a economia neoliberal, classifiquem como quiser, que fazem think tanks, que têm interesses econômicos envolvidos. Então isso é praticamente um terraplanismo científico, mas como tem muitas verbas, gente, muito dinheiro, e como é do interesse das democracias liberais propagar esse conhecimento, eles estão dando o prêmio Nobel. Tem um vídeo sobre isso. O prêmio Nobel de economia é uma farsa, é mentira, tá? Mas tem prêmio Nobel, tem dinheiro, tem gente engravatada, falando bonito, com doutorado, com blá blá blá, sobre economia, falando coisa que não tem nada de científico. E o Pinker cai bonitinho porque corrobora as crenças dele, enquanto alguém que tá aí num espectro meio centro. O livro dele, ele tá sempre preocupado em criticar a esquerda e criticar a direita. Então tem o seu valor, tá? Tem o seu valor, mas ele tem um viés de confirmação muito forte, de maneira bem elaborada, porque ele vai buscar
pesquisas científicas que corroborem o ponto de vista dele. Então o viés de confirmação, ele não é só feito pela pessoa que não tem acesso à ciência, não tem acesso ao conhecimento, que não sabe nem argumentar direito. Ele é feito por pessoas capazes de escrever livros, um livro enorme, muito bem escrito, é maravilhosamente bem escrito, e ele tem um viés de confirmação ali, e é isso. E ele tem a ilusão de não ter, assim como a priori, assim como todo mundo, a gente sempre tem uma ilusãozinha de não ter um viés de confirmação. Para além, né, das pesquisas, ele também não entende que a própria interpretação de uma pesquisa científica já traz consigo um altíssimo risco de viés de confirmação, um altíssimo risco de parcialidade. Então, às vezes, né, o próprio livro eu me sentia, meu Deus, essa informação que ele está passando através de uma pesquisa científica, eu interpreto completamente diferente. Então, para além da ciência, toda ciência precisa ser interpretada. Toda interpretação da ciência não é científica, é filosófica, e filosofia não é uma ciência, pelo menos no sentido de ciência moderna, tá? Porque se a gente entender ciência como um sistema de conhecimento bem organizado e com algum rigor, então a filosofia até poderia ser, mas está falando de ciência moderna, empírica, a partir do método científico, modernidade e afins. Por último, outra pessoa que faz isso, pior ainda que o Pinker, é o Yuval Noah Harari, que já tem um vídeo também criticando a abordagem que ele faz na Ucrânia. Ele está ciente de que nós somos contraditórios. Ele inclusive fala que a sociedade não iria para frente se nós não fôssemos capazes de portar em nós mesmos muitas contradições. O próprio Yuval Noah Harari critica o liberalismo na sua obra, né? Não sei se é no Homo Deus ou no Sapiens. Ele, inclusive, eu acho que ele cita o Pinker, Steven Pinker e o Richard Dawkins, que são pessoas que vão para a ciência, sabem que a liberdade não existe, sabem que a liberdade é um discurso, é uma ilusão, e mesmo assim continuam sendo liberais. Então, ele se diz não liberal, mas na hora de dar entrevista, na hora de falar sobre o contexto geopolítico do mundo, ele simplesmente reproduz, até pior do que muitos outros comentadores, toda a cartilha liberal, democrática, ocidental, imperialista. Ele diz claramente que ele é imperialista, tá? Eu também já tenho vídeo sobre isso. O meu objetivo é chegar no momento onde tudo que eu estiver falando eu já tenho vídeos, assim. Mas enfim. Então o Yuval ainda tem esse problema de que ele é abertamente desonesto. Então por que eu acho tão problemático o liberalismo de esquerda? Claro que, né, vamos pegar a Gabriela Prioli, que ficou famosa porque debatia com o Caio Coppola, né, Caio Coppola, enfim, óbvio que do lado dele, gente, nossa, não tem nem comparação, né, o cara é fake news na veia, é lambe-bota do Bolsonaro. Só que assim, eu vou criticar o Caio Coppola aqui, vocês vão ficar me olhando assim, tá, você tá chutando um cachorro morto, porque qualquer pessoa minimamente interessada em conhecimento, em honestidade, etc., não está levando o Caio Coppola a sério. Mas pessoas interessadas em conhecimento estão levando a Gabriela Prioli, o Steven Pinker, o Harari a sério. Deveriam levar, porque tem muitas coisas boas a extrair deles, mas precisam entender que também são pessoas com viés de confirmação e também são pessoas que, por mais que satisfaçam os nossos instintos progressistas, naquilo que mais importa, que é a ordem global, imperialista, capitalista, colonialista, eles não estão contestando isso com força, tá? Então isso é muito problemático, porque se você, assim como eu, tem esses instintos progressistas e tá de boa vontade, é honesto, tá querendo estudar, você pode nunca chegar ou demorar para chegar, como é o meu caso. Então eu tô angustiado de ter demorado para chegar em tal lugar onde eu estou agora, porque existem essas pessoas inteligentes fazendo esse trabalho bom, que muitas vezes dá a impressão, então, que o mundo é outra coisa, porque você pensa, poxa, a pessoa é culta, a pessoa tá de honestidade, a pessoa tá mostrando dados, mostrando pesquisa. Realmente, assim, esses dois lados estão com problemas, eu quero me colocar nesse lugar aí, onde eu olho os dois lados lá de cima, sabe? Satisfaz o ego, o narcisismo que a gente tem, vamos ser sinceros. Então satisfaz, a gente se coloca num lugar legal, a gente se empolga com entender o mundo, e daí a gente um dia descobre que ainda assim, né, você passou a vida inteira sabendo que estavam mentindo para você e querendo entender o mundo, e ainda assim você
poxa, eu caí em várias mentiras. Então é por isso que é problemático essas pessoas, que eu não tô aqui pra chamar elas de ruim, não tô aqui pra xingar elas, tô aqui pra falar que o perigo delas tá em justamente não serem completos imbecis, ignorantes, etc. O perigo delas tá na inteligência e na boa fé, que eu acredito que o Harari nem tanto mais, né? Mas que eu acredito que essas pessoas têm. Eu poderia citar vários exemplos, eu tô citando 3 aí, porque senão não tem como fazer um vídeo no YouTube citando todos os exemplos que passam pela minha cabeça, e também não quero sair catando treta com todo mundo, até porque boa parte, né, dessas pessoas a gente gosta. Não são só vocês, a gente gosta de vários influencers, escritores, etc, mas que a gente tem que tomar cuidado. Esse joguinho de, os dois lados, tem 2 lados e blá blá blá, e eu não quero me colocar nos 2 lados. Na verdade, o mundo existem inúmeros lados no mundo, o mundo não é tão simples, o mundo é complexo, mas existe um lado muito importante que a gente tem que se opor sempre, que é essa ordem global, tal como se encontra hoje, né, com os Estados Unidos e Europa no centro e comandando as coisas, especialmente os Estados Unidos, o sistema econômico que está destruindo o mundo, o capitalismo, né, então, e que se diz como a única opção, e pessoas que tomam isso como dado, né, a Gabriela Prioli, algum vídeo que eu vi, ela tá falando dos Estados Unidos, ela se refere aos Estados Unidos como se os Estados Unidos fosse uma democracia funcional, democrático, como se não fosse o país mais genocida do mundo, como se não fosse o país mais terrorista do mundo, como se não fosse o país nada liberal, nunca promoveu nenhum tipo de liberdade, sempre foi os interesses dele, enfim, todo aquele papo que vocês já estão bastante acostumados, e se não estão, leiam Chomsky. Então esse sistema que está destruindo o mundo e se expandindo, concentrando cada vez mais riqueza e gerando para se manter sofrimento humano, precisa cair, e muitas vezes esses liberais de esquerda, eles vão te afastar dessa compreensão. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.